Carnaval começando, mas é claro que o canal Ligados no Flu não ia deixar você na mão. A gente chega neste sábado de carnaval, primeiro dia de folia, para trazer as últimas informações para você, torcedor tricolor. Então já vai soltando o dedo no like, vai deixando o seu comentário e, claro, se não for inscrito ainda, se inscreva aqui no canal Ligados no Flu. É um prazer estar aqui diariamente atualizando você, torcedor do Fluminense. Bom, gente, vamos começar falando sobre o fim da janela de transferências que acabou ontem. E teve o futebol brasileiro com a sua maior janela da história. Nunca se gastou tanto no futebol brasileiro. Matéria do GE está dizendo que é a janela mais cara da história. E tem Palmeiras e Botafogo no topo de gastos. Segundo a publicação do GE, gente, o futebol brasileiro investiu nessa janela 1 bilhão e 700 milhões de reais em reforços. E aí traz aqui a lista dos times que mais investiram, mas faz uma ressalva, que são essa lista, ela inclui apenas valores gastos que foram divulgados. Por isso o Fluminense aparece aqui atrás, por exemplo, do Bahia e do Santos, com 99 milhões. Porém, gente, o Fluminense gastou mais de 130 milhões. Então, ele está à frente do Santos. Seria o quinto maior investimento dessa janela. O Palmeiras em primeiro, 417 milhões de reais. Teve a contratação do Vitor Roque, né, que vai pagar muito caro o Palmeiras para trazer o Vitor Roque. Botafogo também gastando muito, 384 milhões de reais. O Atlético investindo 144 milhões e o Santos 131 milhões. O Santos que trouxe o Neymar, só isso. E o Bahia que está aparecendo com 113 e aí depois aparece o Fluminense com 99. Só que o Fluminense, aqui não está especificando quais são os jogadores que eles estão se referindo para chegar a esse número de 99 milhões, mas o Fluminense teve 3 jogadores que os valores não foram divulgados, que é o Freitas, o Otávio e também o Lavega. Esses 3 jogadores o Fluminense não divulgou qual foi o valor investido. Lá no Peru, afirmam que o Fluminense vai pagar algo em torno de 20 milhões de reais pelo Freitas. O Jorge Nicola, jornalista, informou também quando o Fluminense contratou o Otávio, de que o preço que o Fluminense vai pagar ao Atlético pelo Otávio está aí na casa aí dos 9 milhões de reais. E ainda tem o Lavega, que ninguém sabe quanto que o Fluminense se propôs a pagar a equipe uruguaia onde jogava o Lavega, o River Plate do Uruguai. Então, se a gente pegar os 20 milhões do Freitas, os 9 milhões do Otávio, mais a grana investida no Lavega, vai dar mais de 130 milhões de reais. E aí o Fluminense passaria a ser, né, o 5º clube brasileiro com o maior investimento nesta janela de transferências. A gente já falou aqui antes, é a maior janela da história do Fluminense. Nunca o Fluminense investiu tanto em uma janela de transferências. Gente, o Thiago Silva participou ontem de um podcast, o podcast Super Mundo GV no YouTube, onde ele falou sobre vários assuntos, falou sobre Fluminense, falou sobre a carreira, falou, enfim, sobre muita coisa bacana. Recomendo, inclusive, a você que acesse o canal Super Mundo GV para poder acompanhar a entrevista na íntegra do Thiago Silva. Mas eu vou trazer aqui um trechinho só dessa entrevista que ele deu, dessa participação no podcast, falando sobre aquela polêmica daquele jogo contra o Madureira, em que depois do jogo o Thiago falou que estava abrindo mão de muita coisa, que estava longe da família. E aí aquilo ali gerou, né, uma certa polêmica, teve algumas pessoas que ficaram chateadas com o Thiago, acharam que o Thiago não devia ter falado aquilo, enfim. E aí o Thiago tentou se explicar, né, e justificar por que ele deu aquela declaração, e a gente vai pegar só esse trechinho aqui para poder mostrar para vocês. Vamos acompanhar. Só que as pessoas, elas confundem muitas coisas quando a gente dá algum tipo de declaração, elas querem entender o que elas querem entender. E nessa situação de Cariacica, eu posso até voltar um pouco na situação, porque naquele momento que eu falo da minha família e falo, pô, será que eu mereço isso? Foi porque tinha um cara na minha frente com um grupo de amigos, assim, os amigos xingando os outros ali que estavam saindo, e um me mandando para aquele lugar. E quando você olha para a arquibancada, só vejo aquele cara. Foi da onde sai a minha resposta. Que não estava programado, não estava nada. Foi mais coração Saiu mesmo. daquele momento.
Então não foi pra torcida do Fluminense, foi pra aquele indivíduo que tava ali. Abençoado que tava ali. Que ele tirou do sério no momento que a cabeça já tava quente naquele sol. Enfim, com o jogo que nós fizemos, embora tenhamos levado um ponto pra casa, foi pra aquele cara. E aí, falou contra a torcida. Cara, se eu não quisesse a torcida do Fluminense, eu não tava aqui. Tá, então, a explicação do Thiago Silva, né, para aquela declaração dele. Thiago, que deve voltar ao time amanhã contra o Volta Redonda. Treinou durante a semana, ontem, inclusive, foi fotografado pela assessoria do Fluminense e deve estar em campo amanhã, nessa primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca. Bom, vamos falar então, né, dessa semifinal entre Fluminense e Volta Redonda. Ontem o jornalista Wellington Campos trouxe a informação, a parcial da venda de ingressos para esse jogo de amanhã. Apenas 11 mil ingressos vendidos, mas tem um detalhe, tá, gente? Vasco e Flamengo hoje no Engenhão, no Newton Santos, tem menos ingressos vendidos do que Fluminense e Volta Redonda amanhã. Não era o clássico dos milhões, mas esses milhões aí estão bem sumidos, porque só 10 mil ingressos vendidos para Vasco e Flamengo e tem pouco mais de 11 mil ingressos vendidos para Fluminense e Volta Redonda. Agora, cara, semifinal de Campeonato Carioca, domingo de Carnaval, tá de sacanagem, né, cara? Tá de sacanagem. Os caras forçam também, né? Aí fica realmente muito complicado. Ontem, gente, o Fluminense anunciou a contratação do Rubem Lescano, paraguaio, que estava no Libertad. O Fluminense vai pagar 5 milhões de dólares pela contratação. É o terceiro paraguaio na história que vai vestir a camisa do Fluminense. Teve o Romerito, histórico Romerito, autor do gol do título brasileiro de 1984 contra o Vasco. Até hoje tem uma ligação fortíssima com o Fluminense. E o outro paraguaio que vestiu a camisa tricolor foi o Raul Bobadilla, recentemente. Jogou aquela temporada de 2021, né, pelo Fluminense. São os dois paraguaios que até hoje jogaram pelo Flu, e agora vai ter também o Rubem Lescano, meio-campista de 21 anos, que inclusive falou para o canal oficial do Fluminense sobre essa chegada. A gente vai mostrar aqui, ó, tá na página aí do site do Fluminense, tá aí o Rubem Lescano, promessa paraguaia. Acho que vai ser uma boa contratação, acho que vai ser um jogador que vai ajudar muito o Fluminense nessa temporada. Ele disse o seguinte: olha, eu me sinto muito feliz, muito contente de fazer parte deste clube tão grande que é o Fluminense. Estou nada menos que feliz e ansioso para jogar. E aí depois ele completa: vai ser único, porque por muitas vezes sonhei e pensei em estar aqui no Rio. E é algo para mim, algo único para mim. Agora estou cumprindo. Não vejo a hora de estar em campo, ver a torcida, aproveitar e dar tudo pelo Fluminense. O Rubem Lescano, que o Fluminense não divulgou qual é o número da camisa que ele vai utilizar, mas ele não poderá jogar o Campeonato Carioca. Essas aberrações que a gente vê no Campeonato Carioca. A janela de transferências, gente, terminou ontem, mas aí a Federação do Rio, né, colocou no regulamento que as inscrições acabavam no penúltimo dia útil, antes do início das semifinais, que foi quando? Na quinta-feira, ou seja, um dia antes do fechamento da janela de transferências. A federação conseguiu fazer um regulamento onde as inscrições acabam antes da janela se fechar. É brincadeira, né? Palmeiras ontem fechou com o Vitor Roque e ontem mesmo o Vitor Roque já foi inscrito para disputar o Campeonato Paulista. Mas o Fluminense não conseguiu inscrever o Lescano por conta, né, dessa bizarrice que é, na minha opinião, né, esse regulamento do Campeonato Carioca, que a janela de transferências ela acaba um dia e as inscrições para o campeonato terminam um dia antes. Não faz o menor sentido essa situação. Mas enfim, Lescano está fora do Campeonato Carioca, não vai poder ser reforço do Fluminense, vai ficar à disposição para a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Mundial de Clubes, tem também Sul-Americana. Copa do Brasil, jogo de quarta-feira, acho que não vai dar tempo. Acho que não vai dar tempo do Lescano ser inscrito, porque a documentação ela é um pouco mais burocrática, né? É um jogador que nunca atuou no Brasil. Ele é estrangeiro, então precisa de ter o visto do Ministério do Trabalho, enfim, tem uma burocracia diferente. Tem a transferência internacional, tem uma burocracia diferente aí. Acho que não vai dar tempo. Tomara que dê, mas acho que não vai dar tempo de ser relacionado para o jogo de quarta-feira contra o Caxias, lá no Rio Grande do Sul, jogo 7 horas da noite, no Estádio Centenário. Sem Lescano e sem outras opções também para o meio-campo,
porque o Lescano está sendo contratado exatamente para ser uma alternativa ao Ganso, que voltou a treinar, mas ainda vai precisar de um tempo para poder voltar a jogar. Ficou quase 2 meses praticamente parado. Então, o Fluminense não conta com o Ganso, não conta com o Renato Augusto, que só vai voltar daqui a uns 6 meses mais ou menos, não conta também com o Lescano, que não vai poder ser inscrito no Carioca, e não deve contar com o Lima, que voltou a sentir um desconforto. O Lima foi usado na quarta-feira na Copa do Brasil, mas é dúvida para o jogo de amanhã. A gente já tinha trazido essa informação aqui. Mas é um problemão para o Mano Menezes, porque ele ou vai ter que tirar o Arias lá da direita e trazer para o meio, o que é ruim, porque o Arias rende mais jogando aberto pela direita, ou então ele tem uma outra alternativa que seria mudar completamente o esquema do Fluminense. De repente jogar com 3 volantes, o Otávio, o Hércules, o Martinelli, dá mais liberdade para os laterais apoiarem, dá mais liberdade para o Hércules ou para o Martinelli entrarem na área, pisarem na área. É uma alternativa, mas aí você fica sem aquele homem de criação ali no meio campo. Só que o Volta Redonda deve jogar fechadinho, deve jogar, né, buscando os contra-ataques. Então, de repente, você abrir mais o campo, explorar mais as laterais, ser um time, né, que jogue mais aberto, pode ser uma alternativa. Você protege o meio campo e joga mais aberto. Ou então, você passa o Arias, tira o Arias da direita, coloca no meio campo, e aí você vai ter que escolher alguém para jogar ali naquela função do Arias. Pode ser o Riquelme, que foi poupado do último jogo, pode ser o Serna, que tem entrado muito bem na equipe. Vamos ver como que o Mano Menezes vai escalar a equipe. Hoje é o último treinamento que o Mano tem para poder definir a escalação e vamos ver como que o Mano vai armar esse Fluminense para esse primeiro jogo contra o Volta Redonda. A gente lembra que o Volta Redonda tem a vantagem do empate e joga a segunda partida em casa, no Raulino de Oliveira, semana que vem. Então o Fluminense amanhã precisa vencer para reverter a vantagem do Volta Redonda e chegar com uma certa tranquilidade para o jogo da volta lá no Raulino semana que vem. Vamos ver. E tomara, né, que entre hoje e amanhã a gente tenha uma melhora aí na venda de ingressos para esse Fluminense e Volta Redonda. Jogo amanhã, 6 horas da tarde. Pessoal, é isso. Ótimo sábado. Protejam-se, cuidem-se, tá? E, claro, aproveitem, se divirtam nesse sábado de carnaval. Grande abraço a todos. E se tiver mais novidade durante o dia, a gente volta à tarde para atualizar você, torcedor tricolor. Grande abraço, ótimo carnaval, pessoal!